Ok. Hoje, então, nós começamos a introdução ao Novo Testamento. E eu usei aqui alguns livros e indico alguns livros aqui para quem quiser aprofundar um pouco o conhecimento a respeito do tema, né, da introdução ao Novo Testamento. O primeiro livro ali da esquerda para a direita, o Novo Testamento e suas origens e análise, do Matthew Tenney. É um livro excelente. Muito do que eu vou falar aqui foi extraído dali. É um livro que vai para a biblioteca, que está aqui comigo, mas ele vai para a biblioteca também, da igreja. Outro livro importante é do D.A. Carson e do Douglas Moo, Introdução ao Novo Testamento. Também é um livro excelente. Eu não sei se esse livro tem na biblioteca, é possível que tenha. Eu acho que tem. E um terceiro ali, né, é o Panorama Histórico do Novo Testamento, livro do Newton. Os livros do Newton, para quem quiser dar uma olhada, eles estão aqui. O do Novo Testamento é esse. O do Antigo Testamento vocês já conhecem também, lançado agora há pouco tempo. Esse aqui. Excelente material, né, gente? Aí traz um panorama bem histórico mesmo, né? E esse primeiro que eu falei, que vai para a biblioteca, já é esse aqui. Tá? Quem quiser depois folhear, fique à vontade. Tá? E aí tem outros livros ali que eu considero também interessantes. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos é um deles. Introdução ao Estudo do Novo Testamento também. Jesus, as estruturas do seu tempo. A vida diária nos tempos de Jesus. Livros que trazem bastante coisa interessante dos costumes e da época, né? Que nos coloca bem, introduz bem no contexto de onde foi escrito o Novo Testamento. Ok? Esses livros, então, são quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Como a gente sabe que aqui é bem panorâmico, né? A gente vai dar aquele rasante por cima dos assuntos. Vale a pena investigar nesses livros, ok? Quando a gente fala em Novo Testamento, gente, a gente tem que pensar, é importante ter um contexto, né? Em tudo que a gente vai estudar, é importante ter um contexto histórico, um contexto geral do que está acontecendo no mundo, né? Quando se trata de acontecimento bíblico. É sempre bom porque nos dá um pano de fundo, nos dá base, né? Nos faz refletir e até mesmo nos facilita compreender o propósito do autor. Então, pensando no Antigo Testamento, a gente viu lá que a cultura babilônica e a influência do Egito, também influenciada pela cultura babilônica, é fundamental para a gente ter uma noção, principalmente ali o ponto de partida, né, do Pentateuco, quando se pensa em Moisés escrevendo para a nação de Israel que acabou de sair do Egito e indo para uma região, a Palestina ali, totalmente influenciada pela cultura mesopotâmica. Isso é importante a gente ter em mente. Por isso que eu dei aquele pano de fundo inicial quando a gente tratou o Antigo Testamento. Se pensando então agora no Novo Testamento, uma coisa que a gente tem que ter como pano de fundo também é o Império Romano. Aí eu tentei trazer aqui um mapa da abrangência do Império Romano para que a gente comece a pensar nesse pano de fundo, nesse contexto que é importante, né? Roma ela foi fundada em 753 a.C. Isso aí olha só, para a gente tentar se situar na história, né? Eu estou falando em 753, um negocinho pequenininho lá, né? na Península Itálica, que a gente conhece hoje, foi fundada a cidade de Roma. E trazendo para o contexto bíblico, né, dos acontecimentos bíblicos, a gente vai pensar, se Roma foi fundada em 753, a gente vai pensar no cativeiro assírio, que foi em 722. Então, enquanto o povo de Israel estava indo para o cativeiro, o primeiro cativeiro, do Reino do Norte indo para o cativeiro, né, Roma estava sendo fundada. Olha só, né, é interessante a gente fazer esses paralelos assim, né? Oséias, por exemplo, profetizou entre o ano 750 e o ano 735. Né? Então, uma localidadezinha, uma vilazinha ainda insignificante estava sendo fundada enquanto esses acontecimentos, né, com o povo de Israel estavam se desenrolando. Já no século V, então Roma é fundada aqui em 753. Já no século V ela se organiza politicamente
e aí 1500, né, antes de Cristo, e ela toma a forma de república. Houve várias guerras ali, alianças com comunidades vizinhas naquela localidade ali, até que ela se estrutura dessa forma como uma república e aí se torna senhora da Península Itálica ali, a Bota. Lembra no mapa da Itália lá? Ela se torna a senhora de toda aquela região ali. Já aí passa-se séculos e aí conta a história que entre 265 e 146 antes de Cristo ainda, Roma ela trava várias lutas com Cartago, outra região importante que domina ali o mar ali, as rotas, né, comerciais e tudo ali, e aí ela já Roma já na intenção de expandir-se e tendo como adversário Cartago, começa a travar guerras ali contra essa localidade, né, uma colônia, e ela consegue conquistar aquela região ali em 146. Ela dominando, Roma dominando essa região aqui de Cartago, consequentemente, ela assume controle sobre o norte da África, ali que está em verde, né? E também a Espanha. É importante a gente saber também que Cartago foi uma colônia fenícia, né? Então a Fenícia a gente está pensando já em Mesopotâmia novamente, né? Para ver como a cultura mesopotâmica e tudo surge dali, né? E controlava o comércio mediterrâneo, então à medida que Roma se apodera daquela região ali, que na verdade cria aqui um controle, deixa eu pegar aqui a canetinha, cria um controle, né? A gente está pensando em Roma aqui, né? Cartago aqui, cria um controle do comércio marítimo, né? Esse mar Mediterrâneo aí. Ali começa definitivamente a expansão de Roma além da Península Itálica, que era onde ela estava situada, né? Depois disso, vem conquista ali na Macedônia. Roma também ela se expande para lá. Ela passou a ser, aí a Macedônia passa a ser província de Roma a partir do momento que o Império se expande para aquela região. Isso se dá no ano 146 a.C., quando Roma saqueia Corinto. Corinto, uma cidade bem importante no Novo Testamento, né? 1ª e 2ª Coríntios, aos Coríntios, está se tratando dessa cidade aqui. Então, tanto a Macedônia quanto a Acaia, que é a região aqui abaixo, né? É dominada então por Roma. Já no ano 133, acontece o domínio, 133, né, o rei de Pérgamo, Atalo III, ele morre e passa o seu reino aos domínios dos romanos. Então essa região aqui toda agora também passa a ser controlada pelos romanos, né, que a partir daquela província ali na Ásia Menor, já começa a pensar em se expandir também para outras regiões aqui mais a leste, né? Que aí seria o Ponto. Aqui também é uma região citada no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, fala de Ponto, né? E o Cáucaso também, onde é hoje Turquia, Armênia, aquela região ali. Então, o Império Romano ele se expandindo, né? Em todas essas regiões aqui. Isso aqui só para ter uma noção de como se deu esse por que Roma era tão importante na época dos relatos bíblicos, né? Vendo como que Roma vai expandindo o seu domínio em todas aquelas localidades ali. No ano 63 a.C., a Síria, então, ela passa a ser dominada por Roma também, é transformada numa província romana, e a Judéia, que é a parte abaixo, né, da Síria aqui está a Síria, e a Judéia aqui, que é abaixo, também passa a ser anexada ao controle de Roma. Roma toma conta agora dessas localidades também. 58 a 57 a.C.,
A Gália também ela experimenta a sua derrota frente ao poderio já desse império, que já está se tornando cada vez maior, né? Então essa parte verde lá agora também passa a ser controlada pelo Império Romano, né? Isso tudo se dá em 5 séculos de constante batalhas, de constante avanço desse império, que se torna cada vez mais poderoso, né? E aí nesse momento aqui, já bem perto do nascimento de Cristo, Roma, o Império Romano é uma potência em todo aquele mundo conhecido ali, né? E Roma ela tem, o Império Romano ele adota um sistema de controle das religiões bem interessante, né? Aquilo que a gente vai chamar de governos provinciais, através de províncias, né? As províncias romanas, que várias delas, a gente vai ver várias delas aqui sendo a citação de várias delas aqui no Novo Testamento, e aí tem basicamente 2 tipos de províncias, né? A província, no caso, significa literalmente, né, encargo de prosseguir a guerra, né? São localidades que são dominadas e é criada uma estrutura ali já pensando em progredir o avanço do Império Romano. Então é um sistema de avanço de controle romano, em grande parte com o auxílio do governo da província. Eles lembram lá daqueles conceitos, o conceito de a Pax Romana, né? É justamente essa situação. Roma vem, domina a região, controla a região, oferece paz à região, protegendo a região de outros invasores. O Roma se instala ali e protege aquela região, e aquela região paga impostos para Roma, né? Até uma certa liberdade social, cultural, religiosa também, até um certo momento da história. E o interesse de Roma, fundamentalmente, se apoderar dos territórios e adquirir e conquistar as riquezas desses territórios, né? Durante um bom tempo acontece dessa forma, né? Então as províncias elas começam a servir de ponto de apoio para o avanço do poderio romano, né? São centros de apoio militar mesmo, né? Postos de comando para continuar o avanço e para manter o controle daquela região conquistada, né? Quando Roma conquistava os territórios, ela organizava aquelas regiões assim dessa forma para manter o seu poderio, né? Acaia e Palestina, né, é citada lá no Novo Testamento, né? É falado de Gálio, né, de Pôncio Pilatos, bem pessoas conhecidas, né? Citado lá, Gálio é citado em Atos 18, 12 e Pôncio Pilatos lá em Mateus 27, 11, né? Funciona bem dessa forma. Outro tipo de província, aí existem as províncias que elas são relativamente tranquilas, né? Deixa eu voltar aqui. Pacíficas, subordinada a Roma, né? E governada pelo procônsul. Esses aqui são procônsuls, né? O Gálio e Pôncio Pilatos. E existem aquelas outras que são mais barulhentas, né? E mais turbulentas, que a gente vai ver mais à frente. Nesse livro aqui, ó, o autor fala a respeito disso, e eu vou ler um trecho. Ele fala assim: com o fim de unir mais as províncias à cidade-mãe de Roma, né, criaram-se pequenas colônias romanas e centros estratégicos nas províncias. Gradualmente, a civilização romana foi se difundindo de tal maneira que, em pouco tempo, as províncias se tornaram mais romanas do que a própria Roma. No século II, quando Roma ainda usava o grego como língua predominante, a Gália, a Península Hispânica e a África eram predominantemente latinas. O latim é a língua oficial inicial de Roma, né? Roma já tinha adotado em grande parte o grego, né? A língua predominante na época, a gente vai ver o porquê também daqui a pouco. Enquanto as províncias elas se tornavam mais romanas do que Roma, que já estava em outro estágio, né? O culto ao imperador tinha o maior número de seus seguidores nas províncias. A adoração ao Estado romano e ao imperador reinante começou com Augusto. Este, em nome de Júlio César, mandou que fossem erigidas nos templos de Éfeso e Niceia pelos cidadãos romanos. Aí
residentes e autorizou os naturais da região a estabelecerem santuários em sua própria honra. A adoração prestada ao Estado foi estimulada pelos conselhos locais, que assumiram a responsabilidade de dirigir o culto provincial. Roma sendo adorada nas províncias, né? Regiões que se tornavam cada vez mais romanas, né? Mais sujeitas a Roma. E aí existe também, então, outro tipo de situação, que são aquelas províncias mais turbulentas, como eu coloco aqui. E aí ela era controlada já de forma mais austera pelo exército romano, né? E eram colocados nessas localidades os governadores, ou procuradores, ou propretores, como se diz, né? Os magistrados, designados pelo próprio imperador, e nessas localidades com mais complicações, né? Algumas das províncias romanas citadas no Novo Testamento são essas aqui, por exemplo, quando se lê lá Chipre, né, Panfilha, Bitínia, Macedônia, Ásia, Lícia, Ilírico, Espanha, Acaia, Galácia, Sicília, Síria, Judéia, Ilírico, né, ou Dalmácia, Ponto, Capadócia, são tudo províncias romanas naquelas regiões, para ver como o Estado, né, como o Império Romano, ele estava bem, né, ele estava bem posto, né, em todas aquelas localidades ali, de maneira bem estratégica, né. Eu queria eu pedi para alguns irmãos aqui lerem uns textos. O Caio pode auxiliar com o microfone, Caio? Eu acho que o primeiro texto vai ser a Thaís que vai ler. A Thaís está sentada aqui, ó. Está aqui o microfone já. A gente vai ler alguns textos aqui agora de Macabeus. Macabeus é um livro, né? Não está na nossa Bíblia, está na Bíblia Católica, né? Mas são livros históricos e fala justamente desse período aqui. E o trecho que ela vai ler, tá? Aqui, depois que quem quiser ver, isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia que tem todos os livros também, inclusive aqueles que a Igreja Católica usa, né? Não só a católica, mas a ortodoxa também. E a Thaís vai ler para nós Macabeus 1, do 1 ao 4. Dos Medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos seus despojos, de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Uhum. Já estava falando até agora de Roma, agora está falando de Alexandre. Alexandre é Grécia, né? Como a gente vê, né? Existe aqui uma sobreposição de reinos, vamos pensar assim. Em que nível? A gente vai tentar entender. E para a gente tentar entender, ela leu isso aqui, né? A gente vai pensar um pouco agora na cultura grega. Esse mapa aqui mostra um pouco do que foi as conquistas de Alexandre, né? Vamos pensar aqui em Império Grego, né? A helenização de num certo nível de todo esse território. A gente vai ver que a cultura grega ela avançou, ou as conquistas de Alexandre avançaram mais a leste ainda, né? Chegando bem mais a leste depois da Mesopotâmia. Aqui está a Mesopotâmia, né? Aqui a Palestina, né? Aqui Macedônia, né? A Itália está mais para cá ainda, né? Não está nem aparecendo ali nesse mapa que a gente tem. Mas a cultura grega é importante entrar também nesse contexto aqui, a gente pensar um pouco também a respeito da cultura grega, porque houve uma conquista de Alexandre Grande, uma conquista bem significativa de várias regiões também. E essas localidades de cultura grega, depois de um certo momento, elas foram absorvidas por Roma, em muitas dessas localidades. Só que a cultura grega já estava bem estabelecida ali também, né? Roma ela absorveu muito do espírito helenístico, que a gente diz, né, da cultura grega, e a cultura estava muito presente nas províncias romanas.
né, também. E Roma, até mesmo Roma foi alvo, né, da expansão dessa cultura. Então, principalmente ali na costa da Espanha, na Gália e na Sicília, a cultura já estava bem estabelecido ali, né? A gente pode dizer então que os gregos eles foram, né, conquistados por Roma militarmente, vamos pensar assim, né? Mas culturalmente a cultura grega dominou a cultura romana em certos aspectos, né? É dito que a cultura helenística se espalhou com a conquista de Alexandre o Grande e a cultura grega ela se permeou depois no Império Romano. Isso é importante a gente saber, é importante entender também, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, profundo conhecedor da cultura grega, né? E isso tem algum impacto na maneira que ele trata e que ele leva o evangelho para aquelas regiões ali que ele vai pregando o evangelho depois, né? Eu tentei traçar um paralelo aqui entre essas duas potências, né? Os gregos e os romanos, só para a gente ter um pouco de noção na linha, no tempo, como que isso vai acontecendo, né? A gente tem aqui no início, né, Roma, em 753, sendo fundada, né? E no ano 600 a.C., há registro que a cultura grega já alcança a Babilônia. Olha só, né? No ano 337, Filipe, que era rei da Macedônia e pai de Alexandre o Grande, conquista as cidades gregas, né, nessa data aqui. Aqui, ó, temos as conquistas de Alexandre o Grande entre 337 e 324. Né? O tempo de atuação de Alexandre foi bem pequeno, mas muita conquista. Né? Em 12, 13 anos aqui, ele conquistou muita coisa. Né? Aqui, no ano 324, ele morre, o Alexandre, né? E com a morte dele, os seus generais, eles dividem, vamos pensar assim, aquilo que ele conquistou, o seu reino. E a Palestina, então, ela é disputada desde então até o ano 63 entre dois dessas vertentes de Alexandre, né, dos generais ali, porque a gente vai ver que os generais de Alexandre eles dividiram o reino e cada um se tornou senhor de uma região. Aqui no ano, olha só, aqui no ano 265 a gente tem Roma então conquistando a Península Itálica, Roma conquista Cartago, né, e saqueia Corinto em 146, né? Então a gente está pensando aqui, ó, Cartago e Corinto, principalmente Corinto, já ocupação grega, né? Roma passa então a comandar a Ásia em 133, a Síria é transformada em província de Roma e anexa a Judéia em 63. Tudo isso aqui, a gente vai ver agora, tudo isso aqui, todas essas localidades já totalmente influenciadas pela conquista de Alexandre o Grande e já então cheia da cultura helenística ou cultura grega nessas regiões, né? Então, é dessa forma, ter essa noção dessas duas potências, esses dois impérios dominando essa região, toda essa região, todo o mundo antigo, né? E aí especificamente a gente olhando para a Palestina, onde vai ser o alvo daqui para frente da nossa conversa, a gente começa a ter a dimensão de quanto a cultura helenística, né, a influência dos gregos foi, a certo ponto, importante para a Palestina e depois também a dominação romana no período, principalmente no período em que vem Cristo, Jesus vem, né, e cumpre seu ministério ali na Palestina. Pensando em cultura helenística, então, né, ela se espalhou com as conquistas de Alexandre o Grande. Alexandre era um cara aquele formidável, né? Aquela pessoa que foi preparada para fazer o que fez, né? Ele era um gênio militar, conquistador nato, capacitado para isso, treinado para isso, e um homem muito culto também, um homem
que teve uma preparação também muito especial. É educado com a Ilíada de Homero, ele foi discípulo, né, de nada mais nada menos que Aristóteles, né? É uma pessoa preparada e depois que assume o controle, depois que assume o reino, ele expande de uma maneira assim impressionante, né? Eu queria então que a Thaís lesse mais um trecho de Macabeus. Ele vai falar agora do versículo 5 ao 9. Mas, em seguida, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos. Aqui ele está falando de Alexandre, né? Companheiros desde sua juventude. E ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos os diadema depois de sua morte, e após ele seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Isso. Então, Alexandre, o grande dominador daquela região toda, ele morre, né? Ele morreu na Mesopotâmia, ele pensava, né, os registros contam que naquele momento, quando ele está na Mesopotâmia, ele já acabou de conquistar pela parte mais extrema a leste, volta para a Mesopotâmia e estava se preparando para invadir a Arábia, o homem não parava, né? E ali ele morre na Mesopotâmia no ano de 324. Com a morte dele, gente, o império ele não se sustentou mais, né? Inclusive ele foi dividido então. Alexandre não deixou herdeiro e capaz de continuar, né, o seu legado ali. E o reino então ele foi dividido entre os generais dele. O Tênis ainda fala assim, ó, que o reino foi dividido entre seus generais, né? Ptolomeu ficou com, deixa eu passar aqui para vocês. Ptolomeu ficou com o Egito e a Síria meridional. Antígono reivindicou a maior parte do território ao norte da Síria e oeste da Babilônia, e Lisímaco obteve a Trácia e parte ocidental da Ásia Menor. E Cassandro dominou a Macedônia e a Grécia. Seleuco conquistou a maior parte do território de Antígono e depois da Batalha de Ipso, em 301, o reino de Lisímaco também foi incorporado ao reino dos Seleucidas. A hostilidade constante entre os Seleucidas da Síria e os Ptolomeus do Egito conservou a Palestina entre o Malho e a Bigorna. A planície costeira de Saron foi corredor por onde essas duas potências marchavam para a guerra. As consequências dos vários conflitos punham a Palestina ora sob domínio de um, ora sob domínio de outro, né? Então o que acontece ali? O reino é dividido entre Ptolomeu, né, e Antígono, Lisímaco e Cassandro. Depois, o que acontece? Em 301, Seleuco I conquista o território de Antígono e Lisímaco, né, e Cassandro continua lá com a Macedônia e a Grécia. Por que isso aqui é interessante? Por que isso aqui é importante? Porque o que interessa para nós aqui, pensando em Palestina, né, são justamente esses dois povos aqui, né, os Ptolomeus e os Seleucidas. Vamos pensar assim, a gente tem um mapa aqui, né, esse aqui ó, é o território, aqui é o território dos Seleucidas, tá? Ó, vejam que aqui está a Palestina, tá? Fazer um traço aqui, e aqui, até aqui vai o reino dos Seleucidas. Aqui estão os Ptolomeus. E esses dois, gente, né? Esses dois estão em guerra constante a partir de um certo momento. E aonde que é o caminho para eles confrontar uns aos outros? Palestina. Palestina está bem aqui, né? E sofre esse conflito aqui. O autor diz que a Palestina está entre o Malho e a Bigorna, né? Pensem lá numa chapa de aço, a Bigorna embaixo e a pessoa batendo em cima, né? Há conflito direto e a Palestina é aquele pedaço de metal que está no meio ali, sofrendo todo o impacto dessa situação aqui. Dois reinos agora que eram parte do Império grego,
agora lutando entre si, e ora a Palestina estava sob o domínio de um, e ora a Palestina estava sob o domínio de outro, né? E é nesse contexto aqui, e aí a gente está falando aqui ainda de logo após 301, né? Mas, antes de Cristo. Mas isso aí se estende por vários e vários anos, vai até um pouquinho antes do nascimento de Jesus, quando Roma entra e domina a região. Né? Roma entra com seu poderio e domina aquela região ali. Né? E aqui nesse período aqui, vários acontecimentos importantes aqui vão moldar ali essa região. Né? Então, de um lado, a Síria, os Seleucidas, né? Onde a capital era Antioquia, e do outro, o Egito, dos Ptolomeus, onde a capital é Alexandria. Olha só, cidades bem importantes, lembra? Antioquia, Alexandria. Né? Então, essas duas localidades aqui, esses dois impérios que se tornaram agora, passam por conflitos e a Palestina, então, fica no meio. Do lado dos Ptolomeus, então, mesmo estando em atrito com os Seleucidas, esses mantiveram o controle da Palestina durante muito tempo. Né? E eles também ficaram muito marcados pela cultura judaica. A Palestina já existia a cultura judaica ali estabelecida, e à medida que os Ptolomeus ocupam aquela região, eles também são influenciados pela cultura judaica. Né? A Alexandria, no Egito, se tornou forte centro da cultura judaica, uma vez que o próprio Alexandre estabeleceu a colônia judaica em Alexandria e concedeu aos cidadãos, né, àqueles judeus ali, a cidadania, ali, aqueles que moravam, a cidadania grega, né, aqueles que moravam ali em Alexandria. No reinado de Ptolomeu Filadelfo, isso entre 285 e 246, foi escrita a Septuaginta, outro marco importante. A Septuaginta, que são as escrituras judaicas, né, traduzidas para o grego, porque ali os Ptolomeus, Alexandria é a cultura grega. Então, nesse período ali, a Septuaginta ela é escrita e tornou-se a Bíblia popular entre os judeus da dispersão. Aqueles judeus que não estavam na Palestina começam a usar a língua grega, né, era a língua dominante, até em Roma, começam a usar a Septuaginta, que a gente vai ver depois que isso é bem significativo também. Né? Porque o grego estava bem popular nesse momento. Outros acontecimentos importantes aqui na época dos Ptolomeus, quando a gente pensando em Ptolomeu, pensa em Grécia, em Egito. Né? Os Ptolomeus, quando eles dominavam a Palestina, né, no século II, nesse período aqui, alguns acontecimentos. Os judeus e os samaritanos se tornam eticamente separados, né? Eles não têm mais nada a ver uns com os outros. Né? Lembra que os samaritanos, justamente aquela parte que era ocupada pelo reino do norte, né? Que foi para a Síria e nunca mais retornou. Né? E os judeus ao reino do sul, que foi para o cativeiro babilônico e depois retornou. Né? Essas duas localidades, durante a dominação dos Ptolomeus, eles se tornaram eticamente separados. O aramaico, então, ele começou a ser substituir o hebraico como língua na Palestina, né? outra língua, já não mais o hebraico, agora o aramaico, era a língua que era falada na época do Senhor Jesus, né? Naquela região. E também se desenvolveram os três pilares de sabedoria entre os judeus. Né? O primeiro pilar, que era o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, que a gente já viu. Outro pilar da sabedoria judaica eram as sinagogas, né, com a sua liturgia de adoração sem sacrifício. Né? Era só feito as leituras e toda a liturgia em torno das leituras e das interpretações das Escrituras. E o rabinismo também, que acabou culminando na escrita depois do Talmud e da Midrash. Né? São documentos também judaicos oriundos desse período aqui de ocupação dos Ptolomeus. Né? O sacerdócio, então, assume um viés ainda mais político, com o desaparecimento da monarquia também. Né? Não existe mais rei na Palestina.
e muito menos a profecia, né? A gente está falando aqui do segundo século e a gente pensa, né? A gente está bem no período de intertestamentário, né? A profecia cessou-se, né? A monarquia não existe. Agora, daqueles 3 pilares de autoridade em Israel, que é a monarquia, a profecia e o sacerdócio, fica só o sacerdócio e o sacerdócio passa a ser cada vez mais político, né? Também já fugindo bastante das suas características. E aí, nesse contexto, surge uma outra figura bem importante, interessante na história de Israel. E aí eu vou pedir para, acho que é o Joaquim, que está com Macabeus 1, do 10 ao 15. Não, deu 56. Então é a Denise. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época saíram também de Israel os filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a aliança de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como gentios, dissimularam os sinais de circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Isso. Aparece então a figura então de Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifanes, né? Antíoco IV da Síria. Olha só, estamos falando novamente em Síria, né? Ele derrota o exército egípcio dos Ptolomeus em 175 e se apossa então da Palestina. Ele se intitula então o Senhor dos Judeus. Imagina, né? Figura amável, né? Se intitula o Senhor dos Judeus. E foi então nessa época que aconteceu a Guerra dos Macabeus, lembram também um acontecimento bem importante, que aí é registrado justamente nessa literatura que está sendo lida aqui. Né? Acontece a Guerra dos Macabeus. Os Macabeus era uma comunidade judaica que resistiu ao intento de helenizar aquela região da Palestina, né? Na região da Judéia ali, onde eles estavam. Há uma resistência da cultura judaica, né? à tentativa de helenizar aquela região ali. Tudo isso é bem significativo, né? Antíoco, então, ele se intitula o Senhor dos Judeus. Nesse período aqui há a decadência moral e religiosa, muita idolatria, paganismo. Por isso esse levante, né, dos Macabeus nesse período da história. Nesse período aqui há um abandono do culto no templo e a adesão aos jogos que são promovidos por Antíoco. A profanação do templo também. O templo é profanado, é colocado no templo uma estátua de Zeus e porcos são sacrificados ali, né? Ali há a profanação do templo, né? Aí há, por isso, o grande levante, né? Também é proibido o culto ao Deus dos judeus, né? O Deus verdadeiro é proibido o culto, porque justamente eles queriam acabar com a cultura judaica ali. E é instalada também a pena de morte para quem possuísse ou pelo menos lesse a Torá, né, que é o livro da lei dos judeus. Nesse período, então, um período importante, a partir do ano 175, sobre a tutela, né, sobre o comando de Antíoco, o quarto da Síria. Agora sim, o Joaquim vai ler para nós 1 Macabeus 1, do 56 ao 64. Quanto aos livros da Torá, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em casa de alguém, um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel com todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês ofereciam-se sacrifícios ao altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos,
Eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados aos seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Eles aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Uhum. Eu trouxe esses acontecimentos aqui justamente para a gente começar a ter um pano de fundo de que era esse embate entre os Ptolomeus e os Seleucidas, né? E depois como tudo isso termina com a dominação romana, né? Porque esse domínio aqui dos Seleucidas na Palestina só terminou quando Pompeu conquistou a Síria e transformou ali ela numa província romana, né, em 63 a.C. E aí, apesar de um certo controle dos macabeus naquele período ali, toda aquela região passa logo depois para o controle romano. Outros nomes também, quando a gente pensa em controle romano e autoridade sobre a região da Palestina, outros nomes também que tem que vir à nossa mente são o Herodes, né? Os Herodes, vamos pensar assim. Então, Herodes, primeiro vamos pensar nesse Herodes, o primeiro aí, o grande, né? Chamado Herodes o Grande, que é de 37 a 4 antes de Cristo. Ele, após uma série de conflitos e acordos políticos e traições até em Roma, Antípatro foi favorecido como representante de Roma na Palestina. Ele era um idumeu e ele nomeou os seus filhos, né, Fazael, prefeito de Jerusalém, e Herodes, prefeito da Galileia. Em seguida, após Fazael e Herodes serem nomeados co-governadores da Judéia, Fazael foi capturado pelos partos, um outro povo invadiu a região ali e atacaram Jerusalém, isso em 40 a.C. E Herodes ele foge e vai até Roma para salvar sua vida e também para receber apoio de Roma para voltar e controlar e retomar a região da Palestina. E ele consegue isso, ele foge para lá e volta com o controle de Roma e novamente ele assume o comando agora de Jerusalém também. Então ele domina toda a região da Palestina. Tem todos esses nomes aqui são conhecidos no relato bíblico, né, e na história. Então Herodes o Grande, nesse período ali de 37 a 4 a.C. Aí depois a Palestina é dividida entre esses outros três sujeitos aqui, Arquelau, Filipe e Herodes Antipas. Arquelau fica com a Judéia, com a Samaria, com a Idumeia. E aí a gente já está entrando na era cristã, né? A gente está vendo aí Arquelau de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Filipe, na Betânia, entre 4 e 34 depois de Cristo, 4 a.C. e 34 a.C. E Herodes Antipas, talvez o mais conhecido lá, que a gente vai ver ele aparecer, ser citado lá em Atos 12, de 4 a.C., que é quando ele morre, até 39 depois de Cristo. Esse Herodes Antipas aqui é aquele que é tomado por vermes lá, né? No relato e apresentado no relato de Atos 12, 23. Depois a gente também tem Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, o primeiro de 37 a 44 e o outro de 50 até o ano 100, né? E esses aqui todos agora reinando sobre toda a região ali da Judéia, da Palestina. Aqui tem um mapa que mostra um pouco da Palestina aqui sendo no momento que ela é dominada por esses três, né, que é o que é mais, de repente, mais importante para a gente, né? Aqui essa região aqui em verde, a região onde Filipe ele dominava, né? Essa região em azul, que é a região onde
Deixa eu ver. Aqui o azul é Filipe, né? Essa aqui, a laranja aqui, é Herodes Antipas, né? Aqui, Filipe e Arquelau. Ok? São nomes importantes, nomes que a gente tem que ter em mente e até saber um pouco de como surgiram, né, a dominação, o controle dessas regiões sob o comando desses homens, porque são homens que aparecem no Antigo Testamento e a gente vê no Novo Testamento e a gente vê toda hora falando sobre eles, né? Só tu quis trazer nesse primeiro momento então esse pano de fundo para que depois a gente avance em si no panorama geral do Novo Testamento e comece então a falar dos livros do Novo Testamento, ok? Então fazer aquela pausa pequena agora e aí retomamos quando for 4:10, tá bom?